Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Um Fato, Duas Visões. A nossa convidada de hoje é a professora Rosalba Filippini. Tudo bom, Rosalba? Tudo bem, obrigada pelo convite. Márcia, Neide, é um prazer estar aqui. A Rosalba é professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que patrocina esse programa. Como sempre, com a minha companheira, a Neide Nofres, da Faculdade de Educação. O nosso tema hoje é criança, de um modo geral. Criança e psicologia, psicologia com criança, ficamos aqui pensando um pouco isso. O que te interessou a ir trabalhar com crianças, em primeiro lugar? Pergunta difícil. Na verdade, assim, desde que eu terminei a faculdade, o objetivo maior não era crianças. Eu falo, inclusive, com alunos supervisionandos agora, que eu acho que não é necessariamente a gente que escolhe, são eles que muitas vezes nos escolhem. E eu me formei e rapidamente as oportunidades que foram surgindo foram ligadas à criança. Primeiro, crianças de uma fazenda. Eu não me formei em São Paulo, sou da Unesp Assis. E em seguida fui diretora de uma creche. E aí atendia 80 crianças de 2 a 5 anos. Em seguida já fui me interessando pela psicoterapia em paralelo, fiz algumas formações e adoro, né? Acho que tem a ver com a minha história, tem a ver com o trabalho, inclusive, que foi oferecido na época, poder acompanhá-los, né? Então hoje, por exemplo, no consultório eu tenho crianças que já estiveram comigo anos atrás e agora chegam maiorzinhos. Então é gostoso, inclusive, poder ver e acompanhar esse crescimento. Por que eles chegam no seu consultório? O que os traz para a psicoterapia? E aí, só completando, com que idade você vê essas crianças? Os pais é que procuram, né? As crianças vêm por uma contingência. Nenhuma criança, a princípio, ela escolhe fazer psicoterapia. Até acontece, por exemplo, eu estou recentemente com 2 crianças que elas pediram para voltar para a terapia. É uma raridade, né? Mas geralmente é uma indicação da escola ou é uma indicação que vem por meio de um pediatra, mas na maior parte das vezes são os pais preocupados com alguma coisa que ocorre com elas, via comportamento, seja em casa, seja com o grupo familiar mais extenso, mas especialmente até em relação aos amigos. Então, as crianças chegam sem saber por que é que elas estão ali, geralmente. Você acha que essas preocupações dos pais, nesse tempo todo que você trabalhou, vem trabalhando no consultório, elas mudaram? São preocupações diferentes? E quais são as mais atuais? Mudaram. Eu não diria que muita coisa mudou, mas há uma mudança, especialmente porque a família mudou muito, né? Então, se a gente pensa de décadas atrás com hoje, o que a gente tem de mais comum são as crianças vivendo essa transição familiar, seja pela separação ou pelo divórcio parental. Então há uma preocupação dos pais em como é que elas vão reagir, como é que elas vão aceitar esta situação, como é que elas vão lidar com as mudanças que advêm desse processo. É muito comum, por exemplo, rapidamente ou o pai ou a mãe ou ambos se reorganizarem afetivamente e aí esses novos parceiros vão ser aceitos, não vão, já têm filhos. Quer dizer, são tantas novidades, né, que ocorrem e eu diria que essa é uma das grandes preocupações dos pais hoje, né? Como é que o meu filho vai lidar com essa transição? Além disso, existem, vamos dizer, questões que são mais antigas, que têm a ver com o comportamento da criança em si, que são de ordens das mais variadas. Agora, o que chama mais a atenção dos pais são as crianças com quadros de ansiedade ou de fobia mesmo, que já começam, vamos dizer, a criar problemas no cotidiano da vida familiar.
pesadelos, medo de ir para a escola, medo de viajar. Então, quadros de ansiedade de uma forma geral, que ficam associados também, muitas vezes, à alimentação e à agressividade, né? Eu diria que a questão da agressividade é algo que preocupa e incomoda, né? Então, os pais ficam, vamos dizer, perdidos, né, em relação à educação. Rosalba, tem uma curiosidade muito grande de algumas famílias, que quando conversam com a gente, demonstram que é o seguinte: algumas ações terapêuticas é o terapeuta e a criança e fecha-se a porta. E aí a pergunta é, o que acontece quando a porta se fecha? Quer dizer, como é essa questão terapêutica com crianças, né? Entrei eu e a criança e a porta se fecha. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma sala, e acho que a minha sala, talvez semelhante à maior parte da sala dos psicoterapeutas que atendem, olha, eu diria que atende qualquer tipo de classe, vamos dizer, porque a gente pode pensar que psicoterapia, ela fica mais voltada para as classes médias da população. E não é verdade, porque a gente sabe que, inclusive, eu já atendi, ou indiretamente, tenho muitos supervisionandos que atendem crianças de abrigo, crianças que estão institucionalizadas. A sala é uma sala comum, que não precisa ter muita coisa. Crianças, a gente fala em crianças, mas a gente tem que pensar um pouco em faixa etária, né? Tem as pré-escolares, as crianças escolares, e muda um pouco a forma da gente trabalhar. As crianças menores, vamos pensar crianças menores, até 6, perto de 7 anos de idade, elas se expressam muito espontaneamente, né? Então, a minha forma de trabalhar é construir junto com a criança o que a gente chama de qual vai ser o nosso projeto terapêutico, o nosso projeto dramático para hoje. O que é que temos, né? Às vezes, a gente está começando, então, se é uma primeira sessão, eu busco trabalhar e deixar a criança muito à vontade do que é que nós podemos fazer. Eu não deixo brinquedos muito expostos, né? Porque ao mesmo tempo que eles são estímulos, eles também muitas vezes acabam sendo um refúgio aí para a gente não entrar em algumas questões. Então eu deixo uma ou outra coisa disponível, mas eu tenho um pouco por hábito oferecer para ela se apresentar e apresentar quem são as pessoas da vida dela. Então a gente faz, você que é psicodramatista também, a gente faz um átomo social, né? Então, escolhe aí, aqui na sala, então eu tenho um canto lá lotado de almofadas, escolhe alguém, alguma coisa que possa representar você. E geralmente elas pegam uma almofada ou procuram pela sala algum objeto que a represente, coloca ali no centro. E aí eu vou falando, agora vai colocando ao redor quem são as pessoas significativas, importantes na sua vida, no seu dia a dia. E elas compreendem facilmente o que é isso. Depende da idade. Eu posso explicar talvez um pouquinho mais para aquelas que forem pequenas, mas eu diria que de 4 anos para frente elas sabem fazer isso, né? Aí elas perguntam, mas eu posso colocar o meu cachorro? Eu falo, pode, né? E aí eu falo, olha, você coloca a distância que você vai distribuir essas outras pessoas ao seu redor, vai depender de como você sente afetivamente essa pessoa, né? E às vezes os menorzinhos têm um pouco de dificuldade de falar, mas a minha avó mora em outra cidade, ela está muito longe. Eu falo, mas não tem importância. Às vezes ela mora longe, mas você sente ela pertinho. Então coloque-a, né, em como você sente. E eles rapidamente vão distribuindo, né, esses Então, na objetos. sua opinião, no seu trabalho, você inicialmente ouve a criança se expressa, e aí parte do pressuposto que essa criança se expressa, e aí você vai estimulando as diferentes expressões, com almofada, com brinquedos que você falou que você deixa próximo ou distante. Então você parte do pressuposto que a criança se expressa.
Sim. E através dessa expressão, porque se formos os adultos, eles falam dialogamos, né? O Isso. diálogo tal, né? Que o pessoal brinca às vezes. Tem aí o Freud, que você tem que ter o divã, não ter o divã. Então, tem diferentes manifestações. Mas parte do pressuposto que a criança se manifesta, é isso? A criança Eu posso se acreditar que a criança se expressa muito. desde os 4, 3 anos, está se expressando. Ela está se expressando, ela se expressa de uma forma, muitas vezes, por meio de um código que eu diria que é a brincadeira, Que é a brincadeira. Né? No caso da construção de um átomo social, eu falo que é um jogo, inclusive, que é uma brincadeira. E elas entram nessa brincadeira e aí eu falo, agora nós vamos brincar numa coisa que parece um pouco teatro. Você vai fazer de conta que você é o seu... Escolhe aí, vamos dizer, ele escolhe um irmão, você vai fazer de conta que você é seu irmão e eu vou conversar com ele. E aí fica um diálogo muito leve, muito em brincadeira, mas sem dúvida, Neide, as crianças se expressam, né? Elas se expressam muitas vezes diretamente, falando sobre o que as perturba, o que às vezes as deixa um pouco preocupadas ou ansiosas ou com medo. Algumas falam, inclusive... Quando eu as vejo pela primeira vez, eu pergunto, você sabe por que você está aqui? E algumas dizem, sim, eu sei. Minha mãe falou que eu sou muito medroso, sei lá. Ou então, não sei. Né? E aí a gente conversa, né? Puxa, por que será? Ou seja, elas se expressam. A partir daí, né, vamos imaginar, de uma primeira, ou o processo terapêutico vai caminhando, as formas delas trazerem o que as incomodam são muito variados, né? Então elas constroem histórias que a gente dramatiza, muitas vezes usando brinquedos. As crianças maiores, vamos entender de 7, 8 para frente, elas já têm um pouco mais de resistência a fazer histórias e elas têm um interesse maior por meio de, vamos dizer, brincadeiras mais estruturadas, que são os jogos, e não tem importância, né? Seja por que meio for, a gente acaba dialogando e estabelecendo, vamos dizer, o que eu chamo do projeto terapêutico, da mesma forma. E como você falou... Ei, tem uma curiosidade, fala. Depois eu pergunto. Assim... Nem sempre o projeto terapêutico que a criança vai construindo com você coincide com o projeto terapêutico de um pai, ou de uma mãe, ou da família. Como é que ele lida com isso? É difícil. Eu diria assim, trabalhar com crianças implica em trabalhar com as famílias. A criança, ela... de uma forma geral, ela se entrega muito facilmente a esse trabalho. É lógico que tem algumas que têm uma dificuldade maior, né, elas resistem um pouco mais a essa entrega, mas isso ocorre, né, na medida em que um vínculo inclusive de confiança vai sendo estabelecido. Com a família, não necessariamente ocorre da mesma forma. Até porque eu tenho uma população bastante grande, né, dentro do número de crianças que eu acompanho, de pais separados, então nem sempre há uma coincidência de que os dois estão de acordo que a criança necessita de um trabalho terapêutico. Então já começa aí uma certa dificuldade. Eu tenho muito mais uma presença de mães do que de pais. Mas também tenho casais de pais separados que concordam em irem juntos para a sessão. Este é o momento em que eles estão juntos, porque eles sabem, já conseguem, vamos separar o que é a conjugalidade do que é a parentalidade, né? No entanto, existem, né, indo diretamente à sua pergunta, eu me lembro de um caso que era de um garoto, que ele já tinha por volta de uns 9 anos, e a sexualidade dele estava bastante em evidência, e era um tema que a gente vinha trabalhando. E era um menino
que desde muito pequeno ele mostrava que tinha uma orientação homoafetiva. E que isso era uma grande preocupação do pai, porém não era da mãe. A mãe tinha um discurso muito claro de que, imagina, eu amo demais o meu filho, e sempre que, independente de qual for a orientação sexual, eu vou aceitar, eu vou acolher e eu vou amá-lo indiscriminadamente. Bom, que bom, a terapia continuou, e um dos jogos preferidos desse menino era fazer desenhos de vestidos. Então ele desenhava muito bem e ele assim, espero que um dia ele seja um estilista, porque era muito lindo e ele fazia coisas lindas e ele adorava aquilo e ele ficava empolgadíssimo e a gente ia trabalhando e haviam outras questões presentes. Esse era o terceiro casamento da mãe e ele tinha um filho, um irmão bem mais velho de um primeiro casamento. Ele era o segundo casamento, a mãe tinha acabado de se casar e tinha uma outra criança. Então, tinha bastante coisa para lidar. Muitas questões envolvidas. Sexualidade do garoto não era um problema. Ele estava indo bem. Ele tinha amigos, ele tinha amigas. Porém, assim, em algumas reuniões, alguns encontros com os pais, essa questão veio à tona novamente. E a mãe era extremamente protetora dessa criança, então ela tinha eles estavam, por exemplo, num momento da família em que tinha uma mudança e ele ia ficar dentro do quarto da mãe e o bebê ficava num outro quarto. Olha, parece meio estranho isso, né? Vamos discutir, né? Vamos ver um pouco como é que a gente pode entender tudo isso. E um pouco a partir daí vieram outras questões e não demorou muito, a terapia se encerrou. Então, não foi... Um pouco você está dizendo que quando o projeto dos pais entra em colisão com o dos filhos, eventualmente essa terapia não vai à frente. Ela é encerrada, sim. E ao longo dessa explicação que você estava me dando, você levantou uma outra questão que eu acho que é interessante. Acho que tem dois temas que estão bastante em voga hoje. Um é a questão da sexualidade ampla, né? Incluindo aí a transexualidade, a bissexualidade, a teoria queer. E, da perspectiva da inteligência, a questão tanto da inclusão das crianças quanto a questão dos autistas. Eu sei que é uma pergunta completamente ampla, mas eu queria que você passeasse por onde você se sente confortável. Você não falou a sua, né? Desculpa. Não, imagina, nós estamos aqui numa conversa, né? A conversa suscita dúvidas. A minha dúvida, ou a minha pergunta para você era o seguinte, você quando começou a falar, você falou que algumas pessoas voltaram, para surpresa sua, a procurar a terapia e outras, agora você está dizendo que encerraram. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouco para nós esse critério de encerramento e manutenção. Porque às vezes as pessoas perguntam, a terapia nunca termina, eu começo e fico anos, anos e anos. E outras pessoas falam, terapia breve, eu tenho um foco, termino, quer dizer, eu tenho um foco, resolvo, e aí termino, e daí outro foco, outro processo. Queria que você explicasse um pouco isso para as pessoas. Ótimo. Então, quando a gente pensa em crianças, é muito difícil precisar um tempo. Mas, muitas vezes, os pais têm um interesse bastante focal, que é, por exemplo, uma transitoriedade da criança num processo de mudança, seja ele mudança de cidade, seja porque ele está num período em que nasceu um irmão e está com ciúmes. Então, existem sim situações que a gente pode trabalhar com uma questão que a gente chama de queixa, né? Os pais chamam a queixa inicial que é abordada. E que é possível, em alguns meses,
Eu não diria que poucas sessões, é que quando a gente pensa em meses, e eu costumo trabalhar com as crianças uma vez por semana, salvo poucas exceções, então em alguns meses a gente inicia e encerra um trabalho. E o que seria o critério da dita alta seria eu observar a criança e ver que ela está tranquila, ela mesma também, de alguma forma, confirmar que o que a incomodava, se é que ela tinha uma consciência real, né, disso, ela dizer que ela está bem e uma confirmação também dos familiares. A partir disso, eu não vejo necessidade da gente dar continuidade a um trabalho, né? A gente pode dizer, a terapia não faz mal, né? Não faz mal, mas ela tem que ser necessária. Quando ela não é mais necessária, o critério de alta e de encerramento do trabalho, ele é dado. Então, a partir de mim, da criança e da família dos responsáveis. Quer dizer, a criança pede para continuar, né? Muitos pacientes que eu conheço pedem, Sim, gostam da relação, do eles momento, gostam, né? para eles é uma brincadeira, né? Então, eles gostam bastante, mas eu aviso com uma antecedência, né? Essa antecedência de preferência, vamos imaginar, estamos agora no mês de maio, e aí eu tenho uma criança que, puxa, ela está indo super bem. E eu tenho um encontro com os pais e falo, nossa, ela está ótima. Então a gente fala, vamos então terminar o semestre e a gente encerra o trabalho. Então avança pelo menos 2 meses, de preferência às vezes até um pouquinho mais, 3 meses, eu vou fazendo um trabalho de encerramento com ela. Então é uma coisa brusca, é preparada. Quando é de comum acordo, sim. Perfeito. Infelizmente não é sempre que isso ocorre, né? Então eu tenho muitos pais que encerram a terapia da criança pelo WhatsApp. Que horror. Que agora não é nem pelo telefone, né? É pelo WhatsApp. Então, eu insisto que a gente possa ter pelo menos uma última sessão de encerramento, onde eu dou uma retomada rápida com a criança do processo que ocorreu e a gente encerra o trabalho. Então, o caso anterior, inclusive, que eu citei, nem tchau a gente deu, né? Então, infelizmente, existem várias formas. Então, trabalhar com família é um trabalho extremamente cuidadoso e que implica numa, vamos dizer, numa delicadeza e num investimento de um vínculo de confiança bastante grande, que por vezes ele é conseguido, mas por vezes, talvez por falha do próprio terapeuta, minha, das contingências da situação, ele não ocorre. Então, às vezes, o trabalho ele é abortado. Então, tem uma criança que está retomando um trabalho que ela teve um encerramento um pouco abrupto, mas por questões que foram compreensíveis, né? Teve uma lógica toda familiar e eu acabei dando um tchau numa última sessão para a criança e ficou, olha, quando você puder, eu estou aqui e a gente volta, né? E agora ela voltou, ela pediu para os pais e ela voltou, né? E aí se retoma. Então as famílias nem sempre elas encerram o trabalho também porque elas não concordam com o tratamento, porque elas consideram, né, como foi a tua pergunta, que não estava de acordo com, vamos dizer, com a expectativa que havia na família. Às vezes são por outras situações, né, de doença, de localização, de financeira. São N situações que, por mais que a gente tente conciliar, às vezes não consegue. Eu fiz uma pergunta enorme para você, o nosso tempo está quase terminando. Nós temos... Verdade, você viu? A gente gosta muito de conversar e o tempo vai correndo. Se quiser falar um pouquinho sobre aquilo que eu te falei e te perguntei, ou quiser falar coisas que são importantes para você deixar registrado. Então, você falou um pouco da questão da inclusão, da escola,
como trabalhar com talvez diferentes clientes, né, que vão chegando. Hoje, quando a gente pensa em relação à inclusão, acho que a inclusão ela fica muito mais voltada também, é uma novidade, por menos que seja nas escolas. Então, eu acompanhei alguns casos em que crianças mudaram de escola, criança, adolescente ou púbere, né? Eles acabam mudando de escola, não necessariamente porque a escola tem uma filosofia que não daria conta, vamos dizer, da questão que a criança ou adolescente traz, que vamos dizer, ou por uma timidez excessiva, ou por algum espectro autista, ou por uma questão da sexualidade, orientação sexual que vai ficando mais em evidência. Muitas vezes é a própria criança e o adolescente que escolhe ir para um outro grupo. É quase como assim, eu não estou conseguindo dar conta mais de quem sou eu neste grupo que me conhece já há tanto tempo e que carrega alguns estigmas que eu não quero mais, né? Eu quero poder estar e pertencer a um outro grupo que receba, talvez nessa minha nova versão, talvez sim, eu um pouco mais fortalecido, eu podendo enfrentar melhor pessoas. Eu quero me dar a oportunidade de estar em locais em que eu queira ter novos desafios. Então, Rosalba, acho que tem um monte de coisas ainda para a gente falar e estava hiper interessante envolvido sua fala, mas hoje nós temos que parar porque o nosso tempo termina por aqui. Você queria falar alguma coisa? Não, eu que agradeço a presença, agradeço a vocês duas e só lembrar também que hoje a terapia com irmãos, trabalhar com a terapia vincular é o que a gente tem como uma grande novidade e um fator bastante favorável para o desenvolvimento das crianças e das famílias. Obrigada, Rosalba. Obrigada, Rosalba. Obrigada, Neide. E até uma próxima oportunidade. Até logo.